Atos capítulo 13, vou tentar ler os 12 primeiros versículos. 13, né? 13, vou ler de 2 em 2. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho-vos chamado. Então, depois de mais jejuns e orações, eles puseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles, na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Amém. Esse texto é tremendo, né? Então a gente está seguindo aquela sequência do livro de Atos, né? Onde agora acontece talvez o início ali da missão mesmo de Paulo, né? Como conhecido o apóstolo Paulo. Ele estava numa igreja de Antioquia, ou seja, uma igreja que eu acho muito interessante, assim, a igreja de Antioquia, porque era uma igreja muito heterogênea, né? Não era uma congregação, vamos colocar assim, de pessoas com pensamentos similares, né? Ou seja, ou só judeus, ou só de um local, ou só de uma etnia, né? A gente já percebe aqui na descrição inicial que existiam pessoas de locais diferentes, né? Algumas judeus, outras gentias. E o que eu achava o que me parece bastante interessante, que tinham profetas e mestres, né? E que eles estavam assim, a princípio parece, pelo menos quando a gente lê o texto, que eles estavam assim sem sem esperando que alguma coisa específica acontecesse. Eles estavam ali se reunindo, né? Assim, o texto deixa entender, pelo menos a gente subentende que era bem natural, como a gente estivesse lendo aqui a Escritura. Eles estavam jejuando, lendo a palavra, adorando o Senhor, né? Da forma do contexto da época, né? Assim, da adoração que eles prestavam. E aí nesse momento, enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles o seguinte: separa Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho chamado. Eu acho que assim, nem Paulo nem Barnabé naquele exato momento tinham noção do que tipo de obra ia se apresentar diante deles, que tipo de missão o Senhor estava convocando eles, né? É uma coisa assim que eu acho que talvez a gente não pode ficar assim, mas só num título de reflexão, né? O que Paulo e Barnabé devem ter pensado naquele momento que iriam fazer, né? E assim, é interessante que muitas vezes a gente está num local e tudo, e o Senhor, às vezes, os irmãos falam assim: olha, tem uma grande obra na sua vida. E às vezes
isso cai muito num clichê, cai muito num jargão, a pessoa muitas vezes repete tudo isso, mas cada um às vezes também sente quando de fato aquilo toca em você de uma forma como se a gente estivesse falando, olha, eu tenho algo para fazer através da sua vida. E isso tem, não sei se é a idade que está chegando, o que é, mas assim, fato é que aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, Ele não vai fazer mais através de ninguém, assim, de forma peculiar como Ele designou fazer através da nossa vida. Isso não é uma questão quantitativa, né, ou uma questão numérica, não tem a importância que humanamente a gente tende a dar às coisas. Deus levanta pessoas às vezes por um momento singular, né, para ser feito aquilo às vezes num momento do tempo. Às vezes Deus usa uma pessoa numa certa quantidade de anos ali, né, como alguns casos que a gente tem na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Mas o que eu acho interessante é que isso tudo aconteceu de uma forma muito simples e natural. Quando a gente olha o apostolado de Paulo, a gente imagina, né, e a gente vê hoje tantas situações e tal, você imagina assim, cara, devia ser... Não, foi uma coisa a priori muito simples, né? Eles estavam também numa reunião muito simples, provavelmente uma reunião que eles costumavam realizar entre eles, eram irmãos do ensino, irmãos também, né, com um dom profético, e o Senhor falou para eles assim, separa esses dois que eu vou realizar uma obra através da vida deles. Assim, se a gente criar aqueles pontos que a gente gosta, né, assim, de reflexão, eu acho que a primeira coisa assim, não importa o quão grande Deus vai fazer através da vida de alguém, sempre começa simples, né? Então assim, tudo que é muito que se começa com muito, sabe, como é que eu não acho a palavra assim, mas com muita complexidade, ou a pessoa assim com muito pensamento humano, eu realmente sempre me questionei muito, porque assim, com expectativa humana, com planejamento humano, com muita coisa, porque assim, a gente olha a missão de Moisés, cara, e assim, começou de um encontro com um cara que cuidava de ovelhas com uma árvore, com um arbusto, né, uma coisa assim, fora de tudo que a gente pode imaginar, né, o chamado de Moisés. Então assim, Deus sempre convocou as pessoas, ou seja, como Jeremias e outros irmãos, de uma forma muito simples. Como Ele convocou? Chamando, né? E assim, não existe muitas vezes, como a gente imagina, toda aquela coisa, né? Então assim, essa reflexão fica forte para mim, né, da questão da simplicidade, né, da maneira como Deus continua trabalhando, né, de forma muito simples. E assim, eles dizem assim, depois de jejuar e orar, eles impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Também é uma questão muito simples. Ninguém fez muito porquê, para quê, ninguém ficou elucubrando muito como seria, mas é assim ou é assado. Houve também uma resposta também muito simples, no mesmo nível, de olha, o Senhor falou isso, vamos orar, colocar as mãos sobre eles e vamos enviá-los, né? Então a igreja de Antioquia, nesse momento, envia Paulo e Barnabé, talvez sem o mínimo conhecimento, né, que esses servos de Deus iriam assim chacoalhar o mundo da época, chacoalhar aquele século, né, como alguns romanos também chegaram a pronunciar. Então assim, uma coisa interessante é que, olha, enviados pelo Espírito Santo, então eles não foram enviados por Ele mesmo, não foi uma ideia da cabeça deles, porque eles quiseram, porque eles acharam, que eles se autopromoveram para fazer aquilo. De fato, o Espírito Santo aqui gerou, que provocou esse envio. Eles desceram num porto, né, e navegaram para Chipre, né, chegando numa cidade. E ali eles começaram a compartilhar. Então, assim, dizem os irmãos que trabalham em missões que isso é uma coisa muito comum, né? Às vezes tem aquela reunião, assembleia, chama todo mundo, aí tem aquela comoção, aquela coisa toda e tudo, e é muito comum, os irmãos que já narraram isso, é que naquele momento está todo mundo sensibilizado e tal, o pessoal ajuda e tudo, vai aquele irmão enviado para qualquer lugar, seja aqui para um local carente no Brasil ou para fora. Depois de 2, 3, 4 meses,
a congregação local acaba se desvinculando emocionalmente daquele irmão. Muitas vezes, em muitos relatos, aquela pessoa chega a passar muitas restrições, né? E aí tem sempre os dois lados, né? Deus trabalha sempre nos dois lados. Tem por um lado, às vezes, que de fato a gente acaba não tendo aquele comprometimento como igreja local, e por outro lado também tem um tratamento do Senhor para aquela pessoa que foi enviada, para começar um processo de aprender a depender dele também. Então ele sempre acaba trabalhando dos dois lados. Então muitos irmãos relatam que aconteceu isso, mas também os irmãos que amadureceram relatam que de fato aprenderam muito com essa situação, a não depender daquela localidade, a não depender do homem assim tão diretamente, porque Deus ia suprindo, Deus ia sustentando, e para aquela própria pessoa era um conforto, porque ela via também que aquela obra era de Deus e não era dela, né? Não ficava aquela coisa, pô, mas será que sou eu que estou fazendo? Deus deixava uma assinatura ali, suprindo de todos os lados, de que olha, eu estou com você, você vai em frente que eu estou respaldando isso, fui eu que te enviei de fato. Acho que é o grande... Quando o coração da pessoa é sincero, acho que o grande questionamento é esse, né? Dela não querer fazer uma obra pessoal, dela não querer fazer nada dela, né? Ela não querer fazer nada no braço dela, mas ao mesmo tempo ela se disponibilizar, né? E por meio das próprias circunstâncias, ela ir percebendo que Deus está naquele projeto, está naquela situação que ela está de alguma forma ali cooperando, né? Então assim, parece também que eles acabaram pegando logo de fato um grande empecilho, coisa também que também é bem narrada, ou seja, não é um mar de rosas, as pessoas chegavam lá e queriam ouvir e as coisas todas acontecendo, não. Você vê que de fato, num primeiro envio, num primeiro momento de viagem, eles já encontraram de cara um falso profeta, né? Ou seja, é uma convicção que a gente precisa ter, que assim, onde o Senhor às vezes não necessariamente existe longe, né, pode ser perto, onde o Senhor nos envia, a missão que o Senhor nos coloca, é fato de que há uma resistência que vai se levantar. A gente não, assim, isso não precisa a gente ter dúvida, entendeu? Muitas pessoas acabam desanimando porque, né, às vezes é muito comum, às vezes a pessoa, não, vamos lá, dar um desafio, fica num ponto de pregação e tal, e fica ali, às vezes passa 6 meses, 1 ano e meio, a pessoa não vê muito um fruto tão palpável, né, e às vezes acaba desistindo, acaba recuando, quando na verdade, muitas vezes Deus nos testa através dessas situações, né? Ou seja, se a gente crê que realmente Deus nos enviou naquele lugar para fazer aquilo, né, a gente deve continuar fazendo aquilo, independente da questão assim do resultado. A gente pode até refletir, questionar, colocar diante do Senhor, ver se alguma coisa assim, né? Mas é importante. Eu lembro que no início, quando a gente começou o estudo bíblico, hoje já deve estar lá para 12, 13 anos, quando a gente começou em Gênesis 1 mesmo, começou embalado, né, muitos irmãos e tudo, e ao longo desses 12 anos, assim, passou muitos momentos mesmo, assim, e eram momentos que a gente pensava assim, gente, será que, né, muitas vezes eu confesso que eu refleti assim, será que vai acabar, caramba, tem pouca gente, aí saía de um lugar, ia para outro, e ficava circulando, até o momento em que a gente precisa tomar uma decisão pessoal, né, se é isso que o Senhor está nos impulsionando a fazer, a gente deve fazer, como Paulo falou, sem olhar para trás, sem pensar com a mente, assim, com uma razão muito humana, buscando motivos humanos, né, ou sucessos humanos. A gente simplesmente deve obedecer pela fé e fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, né? Então assim, logo de início levantou aqui um falso profeta e alguém que tentou ali embarrear Paulo. Você vê assim, Paulo de cara, assim, além de falar para as pessoas do vilarejo, já foi convidado por um procônsul, alguém que, né, queria ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. E o cara ficava ali buzinando, interferindo literalmente, né? Paulo chega a discernir que literalmente o próprio diabo, né, naquele feiticeiro, naquela pessoa que era o mago dali daquela região, tentando impedir que aquela pessoa ouça a palavra. E de fato é uma coisa que acontece mesmo, ou seja, né, Satanás muitas vezes tenta
ensurdecer uma pessoa, né? A pessoa está falando, aquela pessoa está bloqueada, ela não consegue absorver nada, né? Às vezes a gente discerne que aquilo está, mas não está indo nada, né? Ou seja, existem muitas vezes interferências mesmo claras, que a gente não espiritualiza, mas que elas são reais, entendeu? Às vezes a pessoa está ali no momento, cara, o telefone dela toca do nada, uma situação, um barulho, e aí vai, aquilo tenta distrair a pessoa, porque o diabo sabe, quer dizer, eu tenho a impressão que às vezes ele crê mais que a gente, né? A gente está ali plantando, semeando e não tem noção daquilo vai dar, e ele sabe que realmente se a palavra de Deus for semeada, se ela for plantada, né, o poder, né, da palavra de Deus na vida de uma outra pessoa, na vida de alguém que está ouvindo. Então assim, Paulo nesse momento chega, olha só, e ele era ainda, não vou dizer recente, mas assim, nessa missão recente, ainda que já 13 anos na Arábia, discipulado e tudo, já tinha um tempo de vida cristã, mas assim, acredito que nesse envio ainda recente em termos de maturidade, e ele fala, ó, o Senhor vai ferir a tua vista, né, vai te castigar, e aí, pum, o cara fica cego, e aí o cara começa a tatear, o que a gente acabou de ler aqui. O propósito fala assim, caramba, mas calma aí, isso não é uma filosofia, isso não é uma descrição literária, isso não é uma nova forma de pensar. O que é isso? Calma aí, tem poder nisso aí, né? Paulo mais tarde até fala isso, que o Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que vão sendo salvos. E aí a Escritura narra, no finalzinho desse ponto, que ele, o procurador, veio, né, depois do acontecido, creu, né, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Então aqui são duas coisas muito importantes, né? Aquilo que era o empecilho se tornou um testemunho. Isso é uma coisa muito assim, rotineira na obra de Deus, né? Quando a pessoa consegue entender isso, ela, opa, legal, porque você já vai ver aquela resistência como que Deus vai usar para glorificar o nome dele. Então assim, Paulo já começava a olhar a resistência como aquilo que Deus ia multiplicar, não como uma luta, uma coisa que desgastava, porque ele já sabia, porque se o Senhor que enviou ele, se o Senhor que mandou ele para aquela região, por exemplo, para aquele porto, a responsabilidade, entre aspas assim, de fazer a obra é de Deus, né? A gente não tem nem essa capacidade. Eu sei que alguns irmãos às vezes até não entendem essa colocação, mas eu digo assim, irmãos, a gente não tem a capacidade de fazer a obra de Deus. A gente mesmo não tem a capacidade de fazer a obra de Deus. Por mais que Ele ministre, por mais que Ele nos revista, por mais que, né, assim, você vê que é uma coisa tão grandiosa que no fim é Ele que põe as palavras na nossa boca, é Ele que nos inspira, é Ele que faz a gente, o Espírito Santo faz a gente lembrar. Cara, é tudo. Se parar para pensar, na verdade, o que sobra para a gente, sinceramente, é a disposição de se render e em dizer, olha, como não é um clichê, mas é fato, eis-me aqui, né? Porque né, durante muito tempo eu lembro que eu ficava patinando, mas e aí, tem que escrever um sermão, tem que ler antes, eu ficava naquela crise, né? Mas aí vamos ler e tal, a gente se prepara, e aí você começa a tentar entender o equilíbrio, claro, porque tem muita gente que se desdobra intelectualmente, tem muita gente que é negligente na leitura da palavra, você vai vendo os extremos, né? E uma hora você vai entendendo que na verdade você tem que andar preparado. Você não se prepara para um momento, né? O fato é esse. Você não se prepara. Porque você vai ser chamado. Você não se prepara, você anda preparado. Porque a gente está olhando aquele momento de uma sexta-feira que a gente vai dar a palavra. Mas o Senhor não está vendo assim. O Senhor está vendo amanhã o Uber que eu vou pegar e alguma palavra rema que vai precisar ser dada àquele motorista que está ali, né? Ou a pessoa que está recolhendo as bandejas dentro de um restaurante e de repente passou ali, sentou e cruzou naquele momento, porque era assim, era no momento que Jesus encostava num poço, era no momento que ele pedia um barco emprestado, né? Então assim, são situações que esse andar preparado, né, de fato é uma grande chave, entendeu? E não a gente pontualmente achar que a gente vai se preparar para aquele momento único. Claro que aquele momento também é um momento, são complementares, esses momentos também vão ser importantes, né? Mas a gente não pode estigmatizar isso, a gente não pode fatiar isso, né? Porque o reino não pode ser separado. Então assim, como é importante essa questão dinâmica, e aquilo que era de fato uma resistência torna-se, né,
agora, nessa circunstância, o meio pelo qual Deus usou para fisgar o procônsul e converter aquele homem que tinha uma autoridade naquela região. Ele ficou profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Isso é uma coisa que Jesus fazia, que Paulo também, é impressionante, ficou muito marcado no ministério de Paulo. Você vê que o Senhor sempre, quando vinha, fazia um milagre, né? Assim, às vezes um milagre que chamava atenção, né? Depois você vê que vinha um ensino, né? Depois daquele ensino, muitas vezes o Senhor operava mais milagres, né? Ou tinham situações mais de palavra de conhecimento, palavras proféticas, né? Então, assim, o ensino é uma coisa que tem a sua importância, não é mais ou menos nessa questão, mas que tem a sua importância. Paulo, quando para lá em Corinto, ele fica praticamente 2 anos naquela escola, e ele diz, eu passei todo o meu conhecimento da casa de Deus aos irmãos, né? Aí eu estou saindo daqui com as mãos tranquilas, né? Lavadas, porque eu realmente transmiti aquilo que precisava ser transmitido àqueles homens idôneos que estavam lá. Então, assim, muitas vezes, é claro, a gente sabe que tem muitos irmãos que levam isso a sério, mas assim, falando de uma forma geral da cristandade, como às vezes a gente vê um esforço muito grande na evangelização e um esforço muito reduzido no discipulado. Basicamente, na cristandade atual, o discipulado é muitas vezes resumido a uma escola bíblica, ou uma escola dominical, que na verdade acaba, que também tem a sua importância, mas que às vezes acaba nivelando todos os irmãos no sentido assim, tem um irmão que tem 30 anos caminhando, tem outro irmão que chegou ontem, passou pelo batismo, está ali também, uma questão um pouco heterogênea, e que às vezes tem a sua grande importância, mas às vezes não tem como você ter a troca, não tem como aquele irmão novo que está ali se sentir confortável para falar, né? Como às vezes o Cláudio falou, colocou uma situação e tal. Então, assim, a gente está falando de modelos complementares e não um exclui o outro, né? Mas a importância disso, de você estar à vontade para você poder colocar o que você enxerga, colocar o que você entende, o que você leu, o que o Senhor de alguma forma entregou, compartilhou com você, ou com o Alessandro, ou com o Rodrigão, ou comigo, com cada um de nós. Isso tem uma importância muito grande, né? E isso para mim está muito ligado a essa questão do discipulado mesmo, né? Porque na verdade porque quando você tem só um irmão assim transmitindo, você tem muita questão às vezes da informação, né? Mas quando você tem a comunhão, que é uma questão fundamental, como foi orado, né? Quando você tem essa troca, uma outra pessoa coloca e traz uma experiência real, né? Porque aí a gente está falando da pessoa está contando algo de Cristo na vida dela, então tem algo de valor. Ela, quando está falando, que a gente às vezes pode passar despercebido na simplicidade, ela está trazendo uma riqueza, porque ela está expondo o que Cristo fez na vida dela, ela está expondo uma obra do reino de Deus na vida dela. Isso é uma riqueza, né? Que é compartilhada e dividida com os demais, né? E as pessoas se alimentam e se edificam, né, com aquele compartilhar. Então, assim, eu creio assim que a preparação de fato, ela nunca é suficiente, né? Eu acho que Deus nos prepara de uma forma diferente de como a gente gostaria. Pelo menos é o que fica um pouquinho para mim assim. Quando a gente fala assim, não estou preparado, puxa vida, Senhor, mas eu falo pesado. O Jeremias fala assim, mas eu sou muito novo, né? Deus fala assim, não, mas é até difícil argumentar com ele, né? Mas quem fez a boca? Quem fez a língua? Tipo assim, o que você vai argumentar, né, com uma frase como essa? Realmente fica difícil, né? Jeremias, você não diga que você é uma criança, né? Então, assim, quando a gente acha que não está preparado, é interessante como Deus preparou e continua preparando a gente. E como muitas vezes a gente acha quando está preparado, na verdade a gente está despreparado para aquela missão. Às vezes ainda faltam processos para passar na nossa vida, né? Então, até essa identificação da preparação é uma coisa interessante. Quando é uma obra de Deus genuína, quando realmente é uma obra do Espírito Santo, a pessoa tende a se achar inapta, a falar assim, não tem como fazer isso. Se ela for sincera de coração, como eu vou fazer isso? Fala no arrependimento, né? Parece que tem um pouco do arrependimento nisso, né? É verdade. Assim, você olha para você e fala, não pode ser por mim, né? Assim, você se arrepende das suas fraquezas, das suas mazelas, né? Da sua própria corrupção. Você fala, poxa,
se eu não tivesse nem, assim, se o Espírito não tivesse nem me produzido arrependimento, eu não teria nem caminhado até aqui, né? Como que eu posso daqui para frente achar que eu estou, né, capacitado para fazer alguma coisa, né? Uma coisa é confiança. Eu acho que a confiança ela vem junto, né? Em você, sim, você tem que ter essa confiança, isso é muito saudável. Mas uma confiança diferente, não é assim, eu consigo fazer, não é isso. Assim, cara, eu me preparei, eu estou aqui. Eu estou dependendo de Deus, mas eu posso. Assim, eu estou dependendo de Deus, mas eu consigo. É totalmente diferente, eu falo assim, não, deixa comigo que eu resolvo sozinho, eu sei o que fazer, né? É muito diferente. Então, eu acho que falta um pouco, assim, para a minha visão, tá? Diferença particular minha, acho que falta um pouco de arrependimento em alguns momentos, sabe? De arrependimento que não é um pecado, mas é um arrependimento das suas próprias atitudes. Você olhar para dentro de você, porque para mim o arrependimento é uma tarefa diária, né? Não é uma, a gente se acostumou a se arrepender por pecado, né? Mas eu não enxergo muito assim. Acho que o arrependimento por pecado é dois arrependimentos. Mas você tem arrependimento de coisas que você vê assim, cara, eu faço isso não é legal. Isso não é pecado, não é legal. Eu penso assim, mas então assim, a tua vida é um constante, né? Deus vai sempre te moldando. Aí ele sempre fala, né? Volta lá para casa da oleira, né? Então você vai ter diversos momentos, você vai voltar, tem momentos que você não vai voltar, mas em todo momento você está sendo moldado, né? Você vê Paulo que, né, foi assim, a vida inteira moldado, né? E assim, para mim é um arrependimento constante, né? Todos os dias, assim, é meio religioso, falar que todos os dias você vai ter um motivo pelo qual você vai se arrepender, óbvio que não vai acontecer isso. Mas assim, você olhar para você e falar assim, caraca, eu realmente não é por mim, sabe? E interessante assim, né, quando a gente reflete nesse aspecto, porque assim, não deixa de ser assim, diante da luz do Senhor, diante de um chamado, de uma questão normal de relacionamento na leitura da palavra, acho que essa consciência não pode deixar a gente. Uma consciência. A consciência do nosso estado, da nossa miséria, o que Paulo ainda andando muitos anos depois ainda diz, eu sou o pior dos pecadores. Mas ele fala sinceramente, né? Enxergar que por mais que haja caminhado, por mais que haja uma transformação, essa transformação foi uma transformação operada por Deus. Como acho que foi muito rico essa colocação do Alessandro, porque não foi porque eu deixei de fazer isso ou deixei de fazer aquilo. A corrupção, a queda, a natureza, ela continua aqui. Existe um vaso de barro, existe, claro, um tesouro depositado em nós, mas olha só que interessante, né? Existe uma vida do Senhor, de fato, mas essa consciência assim, caramba, Jesus veio me salvar. Eu não tinha a mínima condição nem de sair da condição que eu estava, como foi orado isso, né? Então o Espírito Santo me convencendo do juízo, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, né? Ou seja, eu não tenho nem condição, até quando eu vejo uma questão errada, como foi falado, é porque o Espírito me trouxe à luz aquilo. Às vezes a gente acha assim, deu aquela luz, mas não é. O Senhor falou, puxa, a gente pensa assim, será que é certo isso? Mas na verdade já não é, gente, é o Senhor já trazendo essa reflexão, conversando com a gente. Às vezes a gente acha que é um pensamento solto nosso, mas já não é, né? Então assim, a manutenção dessa consciência da nossa condição diante de Deus e da dependência nossa do Senhor, eu acho que ela é uma grande questão, porque a alma caída, ela é realmente assim, independente. A característica, né, se a gente pudesse, não é assim, mas pudesse abrir assim, a característica é realmente o que? Quando você olha de um lado, uma vida do Senhor, no irmão, você vê assim, a humildade, mas a humildade está atrelada ao mesmo tempo uma confiança, porque não é uma humildade hipócrita, né? É uma humildade com essa consciência, mas existe uma confiança no Senhor, uma confiança na obra do Espírito Santo, uma dependência. Do outro lado, e aqui do outro lado você sente assim uma fraqueza, você percebe a sua fraqueza, então você está sempre buscando no Senhor. Do outro lado aqui existe uma independência, a gente planeja, a gente faz, a gente põe a meta, a gente mede, a gente consegue fazer, não é nenhuma coisa impossível, muitas pessoas fazem, a gente pode fazer também, a gente pode chegar lá. Então assim, são pensamentos naturais, carnais, né, que está aqui desse lado, né? E eu gosto muito dos testemunhos quando eu vejo de irmãos que às vezes definem alguns processos de avivamento do século passado, que eles dizem assim, às vezes eu trabalhei 10, 15 anos, em uma semana Deus fez infinitamente mais
sem eu fazer esforço, né? Assim, abraçando, né? Tem a ver, assim, tem a ver com conhecimento, né? É por isso que eu penso muito assim, você comentou no início, né, que tem os irmãos que muitos negligenciam, outros vão muito fundo, né? Nada contra que vai muito fundo e que negligencia, cada um, né? Mas assim, a questão é que eu acho que o teu conhecimento, ele nunca pode, pelo menos eu acho, o conhecimento sincero de Deus, ele nunca te leva para um lugar onde você, agora eu estou bem, agora eu acertei, sabe? O conhecimento de Deus, ele nunca é um conhecimento que te faz assim, agora eu evoluí, agora eu estou pronto. Acho sempre assim, quanto mais você vai conhecendo de Deus, você falou, corrupção que está na gente, né? Que é uma característica nossa, que o conhecimento ele tem que como fosse te alfinetar, né? Ele tem que te espremer. Quanto mais você sabe, mais você conhece Deus, mais você vê que você é miserável uma pessoa, né? Como o próprio Paulo relata. Então assim, você vê assim que a gente não pode crescer em conhecimento, eu penso assim, eu não posso crescer, quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Por isso que eu acho que Paulo refletiu muito isso. Eu acho que em algum momento, vários momentos da vida dele, ele assim, devia passar por uns momentos de, assim, algumas depressões, algumas tristezas, até por pecados que ele eventualmente pode ter cometido, ou pequenos erros assim, e ele devia olhar e falar assim, cara, olha que assim, tava ali, não sei, né? Pô, aquele barco foi parar numa ilha, o caramba, pô, o cara caiu lá, né? Quebrou o pescoço e, pô, então assim, acho que ele, mais do que isso, acho que ele nem pensa muito, mas acho que assim dele assim, olha quanta gente me tem como um exemplo. Eu tô aqui fazendo isso, sabe? Assim, isso devia pesar nele. Muita gente pensa, pecado. Não é pecado, às vezes o cara se sente negligente, ficou uma semana longe de Deus. Eu não acho que Paulo foi um cara que viveu, sabe, não sei, 40 anos de cristianismo, fervoroso todos os dias, até porque se ele fosse assim, ele não teria escrito Efésios. Né? Não teria feito a carta da forma que fez. Ele fez uma carta ali e eu duvido que alguém escreva com aquela profundidade de coisas que outras pessoas passaram. Ele passou. Quando ele fala, você tem que estar resistindo para resistir no dia mal. Ele não viu alguém resistindo e escreveu isso. Né? Ele resistiu. Ele não resistiu algum dia e viu que precisava ter resistido. Né? Então, assim, esse tipo de riqueza que a Bíblia traz, assim, que a gente às vezes fica preso no que o texto está falando, mas não se prende no que o texto quer passar para a gente mesmo, o background da coisa, né? A cortina, tirou a cortina, o que está ali atrás? Né? Um cara comum, que quanto mais avançava, mais ele via que ele precisava avançar, porque eu acho que esse é o conhecimento de Deus. Se pesquisar a fundo, deve ter algum versículo dele, alguma explicação dele para isso. Sempre tem um versículo de Paulo para tudo, né? Então, se pesquisar, deve ter, mas assim, quanto mais conhecimento você adquire, você mais tem que voltar para sua casinha e falar, cara, não é possível que você aprenda algo de Deus e se sinta super, sabe? Se sinta maior. Não, você não concorda comigo? Concordo. Você descobre uma característica de Deus e fala assim, pô, eu sou assim. Cara, não é possível, entendeu? Então, eu falo por mim, assim, falo por qualquer um, né? Você se aproxima de Deus e você vai descobrindo. E isso faz parte, e é por isso que eu acho que quando Cristo fala sobre amor, eu tenho muito refletido sobre amor esses dias, sobre compaixão da igreja, né? Até em época de eleição, assim, do Vale Tudo, eu fico pensando em algumas coisas. E não tem nada a ver com a política em si, eu fico pensando no Vale Tudo mesmo, não de candidato, mas vale tudo da atitude de cada um. Na política vale tudo na política, vale tudo para ter mais membros, vale tudo para evangelizar, assim, desse vale tudo, né? E aí eu fico pensando, cara, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê, assim, se você está se aproximando de Deus e sentindo repulsa do pecador porque ele peca, entendeu? Tem alguma coisa errada, entendeu? E não julgamento a esse irmão que está passando por isso. Ele está passando por isso, eu estou passando por outra coisa. Ele está assim soberbecendo, eu estou errando aqui. Nós dois estamos com pecados iguais, erros iguais. Mas o ponto é assim, será que não é um alerta que a gente tem que fazer para a gente, como cristão? Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu sei, mais eu deveria saber que mais miserável eu sou e mais eu deveria me compadecer de quem não conhece. Não é? Então, assim, eu acho que Paulo passou muito por isso. Né? Eu acho que Cristo, por ter toda a excelência do conhecimento em si, ele sentia a sua carne e devia olhar, assim, sei lá, deve ter mais de 20 vezes que fala que ele movendo-se de íntima compaixão. Então, assim, né? Movendo-se de íntima compaixão, então eu fico pensando nessa coisa, sabe? Ele, que era o cara mais próximo, sempre movia-se de íntima compaixão. Qual é o nosso motivo de se mover? Né? Então, assim... Você falando, eu lembrei de pelo menos 2 versículos, né, que tem a ver com o que ele colocou, seu Cláudio, assim, Paulo, uma coisa que marca muito em Coríntios, porque ele era um cara de muita ciência, de conhecimento, ele diz assim, ó, o conhecimento, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Né? Então ele fala de um outro tipo de conhecimento, de um conhecimento que faz eu olhar o interesse do outro e não o meu.
né? Não está anulando o conhecimento, não é isso que ele está dizendo, mas assim, ele coloca o perigo talvez de algumas pessoas que poderiam estar para esse lado da informação, dos gregos, da filosofia, né? De querer entender, de querer saber muito. E lembrei também quando a Alessandra estava falando que aquele que deseja se gloriar, né? Glorie-se em conhecer o Senhor, né? E outro que diz, aquele que deseja se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo, né? Então eu fico pensando assim, dentro desse processo que o Alessandro colocou, eu estava outro dia conversando com a minha esposa, né? Falando assim, caramba, como é que é tudo ao contrário, né? Porque até chega a ser engraçado isso. Quando você está na família, a gente lê, né? Assim, eu leio o que a minha esposa tem que fazer, né? Minha esposa lê o que eu tenho que fazer. Meu filho lê na Bíblia o que a gente tem que fazer e a gente lê o que ele tem que fazer. Todo mundo assim em cima do outro, né? E todo mundo com discurso afiado, né? E tal. E é isso que ele falou, de um cristianismo que a gente está ainda tateando, aprendendo, né? Mas de alguma forma é muito interessante nessa natureza caída, né? E o Senhor, conhecedor da nossa natureza, o caminho que Ele propôs para a gente, né? Porque Ele falou assim, olha, aquele que quer seguir, aquele que deseja me seguir, ou aquele que deseja vir após mim, porque não é obrigatório, Ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Então eu estava conversando isso com a minha esposa, eu falei assim, na verdade, é interessante na relação, isso dentro de casa é muito real, que Deus não me chamou para estar preocupado com aquilo que a minha esposa tem que acertar, né? Eu preciso me negar. É bem simples, a Escritura diz lá, ó, pais, não aborreçam os vossos filhos, ou não se irem contra os filhos. Então qual é o meu papel? Onde está a minha coisa caída? Que se eu puder, eu quero controlar meu filho, eu quero encher o saco do meu filho, eu quero aborrecer meu filho. A minha natureza é assim. É a natureza, caído, não Rafael e João Maria, como a Alessandra colocou. Então ele já fala, ó, não faça isso com seus filhos. E mesmo às vezes a gente sendo crente, como esse versículo passa despercebido e como os pais erram com os filhos em relação a isso. A controlar, a ficar em cima. Não é aborrecer no sentido de aborrecer da tradução literal da palavra, né? É no sentido de não deixar o espaço. É saber a diferença entre governo e a liberdade, né? Ali naquela relação. Então eu preciso estar atento a isso, né? E é engraçado, é quando você se nega, a vida vem pelo se negar, a vida vem pela morte. Uma coisa impressionante, eu estava discutindo isso com a minha mulher. A hora que eu entendo, não importa se minha mulher está na situação X, Y, Z, importa que o Senhor me disse que eu tenho que amar ela como Ele amou a igreja. Então assim, mas cara, não é uma coisa que eu faça força não, tá? Mas todo o meu pensamento, a minha natureza, o discurso, a forma de reagir, eu posso estar tentando estar mais certinho para vocês assim do lado de fora, mas quando eu vou discutir com ela, a maioria das discussões eu vou cobrar o que ela tem que ser e não o que eu não tenho que ser, entendeu? Cara, é o contrário. Então assim, eu ajo exatamente contrário ao cristianismo. Então assim, quando eu vejo isso, eu falo assim, cara, eu não estou seguindo o Senhor, porque eu não posso seguir Ele, eu só posso seguir Ele a hora que eu me nego, a hora que eu tomo a cruz e sigo. Se eu não faço isso, eu não estou seguindo Ele. Eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, eu posso estar fazendo uma obra humana, posso estar falando, eu vou abrir a minha igreja entre aspas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Vamos mandar, a gente vai fazer, vai ajudar, vai fazer. Eu posso fazer N coisas, mas essas coisas não são celestiais, elas não estão no reino, elas fazem parte de um sistema caído ainda aqui, porque elas não vieram do céu, né, e vão retornar para o céu, elas nasceram da terra. Jesus falou que aquele que é daqui não tem como. Ele falou assim, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. A hora que eu não tenho essa compreensão, eu posso me perder numa Babel, numa construção de uma grande torre, ainda que com um propósito tão nobre de que ela toque o céu. Então assim, eu acho muito oportuna essa colocação também, porque a gente para pensar assim, caramba, como alguém que era tão grande, tão grande no sentido da essência, como Jesus Cristo de Nazaré, né, pôde decidir ser tão pouco, né? Pôde se negar de uma forma assim, você não percebe Jesus tentando, quando é um bate-boca, tentando se autoafirmar.
tentando dizer que está certo, tentando dizer que tem a razão, né? E eu vejo assim, caramba, como isso são marcas na minha natureza caída, né? Se eu, o tempo todo, se eu parar, às vezes eu estou... Por que é aquela discussão? Não estou falando que não haja momentos em também que você falou, né? Crescer no conhecimento e na graça, né? Acho que esse é o equilíbrio, né? No conhecimento e na graça. Então, quando está na graça, você percebe aquilo e você consegue discernir que não é você. Com o tempo, né? Como ele falou, né? Com o tempo você consegue perceber que não é você. Mas há muitos momentos que eu creio que o Senhor permite para a gente lembrar dessa nossa natureza. Eu estava falando com meus 2 mais velhos lá. A gente falando, estava falando assim, olha, cara, a gente é muito inocente, falei para eles, de achar que a gente tem condição de viver uma vida sem Deus, né? Eu falei assim, as forças que estão lutando contra nós, sabe? A gente está falando primeiramente, minimamente, de um querubim ungido, caído, tudo bem, mas um querubim ungido, de um querubim que derrubou reis, nações, enganou homens que estavam em estágio de caminhar com o Senhor lá na frente, fez Davi contar um exército, né? Fez N outros exemplos que a gente poderia dar aqui. Então é muita inocência eu achar que a minha esperteza ou a minha espiritualidade, através de alguns ritos, vão poder me guardar de alguma coisa, né? Se de fato quem me guarda, como diz o Salmo, não for o Senhor, se Ele não estiver vigiando a cidade, se Ele não sair comigo, contigo para o trabalho, se Ele estiver assim, não dá para imaginar que toda essa força espiritual que peleja contra a gente, né, a gente tiraria isso de letra, né, com a leitura de alguns livros ou com a repetição de algumas coisas, né, como o exemplo que o Alessandro trouxe para a gente. Então assim, essa consciência, né, que de fato a gente é muito pequeno nisso tudo, né, mas que a gente tem um grande consolo, que a gente tem um Deus muito grande. Acho que esse é o equilíbrio. É cada vez mais que a gente descobrir que a gente é menor, a gente também tem a possibilidade de entender que Deus é maior, né? Porque acho que isso acontece em paralelo, né? Porque João Batista falou assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse processo não acontece um vinculado do outro. Eu não posso conhecer um grande Deus se eu não entender que eu sou um grande pecador. Não de atitudes, como você falou, no sentido de ter feito muito, não é isso. No sentido da consciência clara, né? Puxa, se Deus teve que se fazer carne, se Deus teve que pessoalmente efetuar uma salvação, qual era a minha condição, né? Que condição eu estava? Paulo tenta relatar isso. Nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da treva, nós éramos filhos do diabo, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Existem N frases, tá bom, N frases que nos ajudam, mas não é às vezes no dia a dia, na percepção, na crise, na angústia, no momento em que a conta não fecha, que você olha e fala assim, caramba, você tem a certeza que às vezes, eu olho às vezes e tenho um exemplo de um pastor lá já idosozinho, 70 e poucos anos já para partir com as lutas dele, falando assim, obrigado Senhor, agora eu estou começando a entender o Evangelho. Eu olho para aquilo e fico desesperado, eu falo assim, caraca, o cara está com 70 anos andando, o cara está começando a entender, mas começando a entender, não é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo nele crê não pereça, não é a repetição de um versículo bíblico, é de que ele fala assim, por que ele deu? Por que ele veio? É o que ele falou do que está por trás da cortina. Por que ele veio? Por que ele fez isso? Qual era a minha condição? Eu sei que eu sou sujo, mas será que eu sei o quanto eu sou sujo? Eu sei que o Senhor me salvou, mas será que eu sei de onde o Senhor me tirou? Às vezes eu faço essas reflexões. Será que eu sei de onde Ele me tirou? Será que Ele me tirou daquilo que eu imagino, que está aqui na minha cabeça, de algumas coisas, ou Ele me tirou de uma condição muito pior, que eu só vou entender depois? Será que só porque eu não matei, não sou igual ao irmão que matou 20, que fez isso, que abortou, que fez tudo aquilo, que está numa situação... Será que só porque eu não fiz isso, será que eu não consigo entender que eu tenho toda essa maldade também dentro do meu coração e que Deus simplesmente poupou, então falando assim, por graça, né? E que é uma salvação, ela é gratuita mesmo, Deus encerrou todos debaixo do pecado. Eu acho que essas reflexões, elas são importantes e elas nos levam ao conhecimento da pessoa de Deus e não o conhecimento de fatos,
não conhecimento de revelações isoladas, não porque a porta é azul, porque é amarelo, porque é a sétima trombeta, porque não sei o quê, não leva a respeito de um conhecimento isolado, mas leva ao conhecimento de uma pessoa, né? E eu acho que aí está a grande questão, ou seja, quando a gente conhece essa pessoa, a gente fala assim, caramba, como não me negar? Porque se eu não me nego, qual é o contrário disso? Eu me autoafirmo. E aí, se eu me autoafirmo, é o caminho de eu não seguir o Senhor. Então, assim, eu falo assim, caraca, aí bate aquele nervoso natural quando a gente está nas situações do dia a dia e tal. Às vezes a gente percebe assim, pô, meu coração está um pouco assim, como a Alessandra falou, 100% a gente se sente perto do Senhor? Não. Às vezes, em alguns momentos da vida, a gente se sente assim. Passa uma fase. Às vezes, alguns meses, a gente fala assim, se sente meio longe, não se sente naquela comunhão. Outros dias é como se você estivesse do lado todo dia descendo fogo. Pá, tudo ali você sentindo aquela coisa toda. Ou seja, eu penso assim, caramba, é assim com quem eu vejo, é assim com a minha mulher. Meu casamento, uma hora, é a melhor maravilha do mundo, né? E outro dia, eu estou 1, 2 dias sem falar, porque a gente, brigou feio. Né? E daqui a pouco a gente chega à conclusão que aquela briga não vai levar a nada, e aí a gente se perdoa, e daqui a pouco aquele quebrantamento leva a gente a um nível de intimidade, né? e de comprometimento, né? Um com o outro, que é mais profundo do que a gente tinha, porque a gente dizia que se amava, mas não conhecia metade do que era um do outro. Hoje a gente conhece, né, muito mais o lado ruim um do outro, e tem a paciência e o carinho com o outro. Então o amor de hoje é muito mais real do que aquele primeiro amor que na verdade se tratava apenas talvez de uma admiração, né? Porque a gente não conhece o outro lado obscuro, né? E no casal você não tem como esconder isso, então isso vai muito profundo. Então assim, quando eu olho isso eu falo, caramba, então é da minha natureza, a inconstância da minha natureza no próprio relacionamento, né? O próprio relacionamento conjugal que a gente está falando. Então, imagina o conhecimento de Deus. Então, assim, isso passa também por um autoconhecimento nosso, né? Se a gente acha que é o crente, que é o bom samaritano, que é o Moisés, que é o Elias, que é isso, que é babô, vamos penar muito. Até o quê? O que é penar muito? É um espelho que me mostra que eu não quero ver. Né? Naquela mulher que quando está muito feia bota a mão na vista porque ela não quer ver a ruga, ela não quer ver aquilo, então ela tapa, eu não quero ver que o cabelo caiu, eu não quero ver isso, a gente não quer enxergar, né? E a palavra de Deus e o relacionamento com Deus de alguma forma faz com que a gente o veja, mas faz com que a gente veja a gente. Então o que Isaías falou? Eu vi o Senhor. Tá bom, ele falou isso, mas ele falou assim, eu vou morrer. Por que ele falou que morrer? Porque quando ele viu o Senhor, ele se viu. Ele falou assim, mas eu sou um homem impuro, de lábios impuros, que habito no meio de um povo impuro. Mas quem disse isso para ele? Ele já não sabia disso? Então quando ele viu o Senhor, ele viu a condição dele, né? Então quando o Alessandro deu um exemplo legal, porque quando a gente vê o Senhor, isso na verdade não pode fazer com que a gente cresça, tem que fazer com que a gente diminua. Essas pessoas caíram no chão. Isaías, Daniel, esses homens, eles caíram no chão. Paulo talvez caiu naquele momento, né, do animal, mas muitas outras vezes, metaforicamente, também desceu, como ele lembrou da casa do oleiro, né? Então a aproximação do Senhor, o conhecimento do Senhor vai nos levar a um quebrantamento, vai nos levar lá ao nosso filho e falar assim, há um perdão, né? Ou com a esposa há um perdão, ou com o irmão há um perdão, porque se o conhecimento de Deus ele não me levar a entregar nada diante do altar, do que ele serviu? Se não for, porque é muita presunção, né? Eu sei que às vezes o irmão fala assim, quem quer deixar alguma coisa? E a gente sabe que tem N coisas para a gente deixar, não materiais muitas vezes, mas às vezes emocionais, às vezes até físicas, às vezes até coisas, lembranças que nos impedem de caminhar mais para frente. Então assim, como é que a gente pode dizer que eu não tenho nada? Impossível, seria muita soberba da minha parte. Então assim, tem algo a ser entregue, né? E a gente só entrega alguma coisa valiosa para alguém que a gente tem certeza que vai cuidar. Ou se é uma coisa ruim, alguém que tem certeza que vai guardar e não vai deixar aquilo voltar para você, não vai deixar voltar para mim, né? Então quando Deus, isso aqui está me fazendo mal,
pega isso aqui, não quero isso aqui, né? É o que minha filha falaria para mim e eu realmente não daria, eu realmente não deixaria que ela tivesse mais contato com aquilo, né? Se eu faço isso com a minha filha de 9 anos, né? Ou já aconteceu com o mais velho, putz, cara, isso aqui tá, não, me dá aqui, me dá o celular, me dá esse e tal, porque isso não é legal para você, isso não é legal para você ver e tal. Se eu consigo ser um mau pai, tá? Se eu consigo ser amoroso nesse ponto, como é que eu vou achar que eu não vou crescer em muitos aspectos porque Deus não vai fazer isso? Na verdade, é eu que não quero. Esse é o grande engano, né? Não é que eu não posso, é que eu não quero. Porque a hora que eu chego para uma situação pessoal minha e falo assim, de verdade que eu quero entregar, você acha que Deus não vai pegar aquilo? Você acha que Deus vai tomar aquilo e vai falar, não, meu filho, agora que você me deu, acabou. Seja livre, caminha aí. O problema é que às vezes não é que eu não consigo perdoar, eu não quero perdoar. Não é que eu não consigo largar, eu não quero largar. E aí entra a transparência, que é muito mais fácil a gente chegar para Deus e falar assim, Deus, olha só, eu não quero. Tá? Vou ser bem sincero. Eu não quero perdoar tal indivíduo, eu não quero largar tal e tal situação, mas eu queria querer. Eu gostaria de querer isso, porque eu não quero, mas eu gostaria de querer isso. Será que é possível que o Senhor mude isso em mim? Que o Senhor mude essa vontade? Cigarro, também é o meu caso. Eu quero, mas não consigo. Eu não consigo. O Senhor gosta de um cigarrozinho, se sente bem, né? Mas depois eu fico assim, puxa, mas não quero isso. Mas não quero. Então assim, puxa vida, então Deus pode mudar esse sentimento a respeito que você tem. É isso que eu acho bonito, porque as outras pessoas, elas condenam a gente. Jesus não condena a gente, né? Jesus tem um amor tremendo para amar a gente dentro de um processo de transformação impressionante, né? Então assim, eu acho que essa sinceridade é um caminho muito eficaz, porque, vamos ser sinceros, Deus vira e fala assim para Adão, e Adão está lá, Senhor, eu estou aqui, mas está onde? Não, é que eu vi que o Senhor vinha, eu percebi que eu estava nu e me escondi, né? Você vê que assim, falando da natureza caída, né? Adão estava no todo dia, não se incomodava, Deus falava, oi Adão, oi, calma aí, Senhor, eu estou indo e tal, não tinha nada disso, né? Não foi Deus que mudou, foi a queda que mudou a natureza de Adão. Diz que entrou a corrupção e a morte na criação. Então, Adão sabia o que era ter medo? Não. Quando Adão começou a ter medo? Na queda. Ele não tinha medo. Mas medo de quê? Não existia palavra no dicionário, entendeu? Na consciência, medo de quê? Né? Agora, depois da queda, o medo de quê? O medo de não ter, o medo de não ser, o medo de não conseguir, o medo de não ser capaz, o medo de não dar conta, o medo de não dar conta com a própria vida, o medo de não dar conta com a família, o medo de não dar conta profissionalmente, o medo disso, aquilo, o medo de não ser um bom crente, o medo daquilo. A gente não repara que está cercado de medo. Só que Paulo falou o quê? Que agora nós não temos mais esse espírito de medo, mas nós recebemos um espírito que chama Abba Pai, o Paizinho. Então, quando Adão caiu, o espírito de medo veio sobre a vida dele. Teve legalidade. Mas olha que coisa interessante. Jesus foi ousado e se entregou naquela cruz, sem medo algum, por amor, numa oferta perfeita ao Pai. Por causa desse sacrifício, nós recebemos esse espírito agora, que às vezes não há uma renovação da nossa mente, então a gente não usa. Em vez de a gente ter medo, a gente deveria falar assim, Paizinho. É o que está escrito, mas é como a gente comentou, isso é progressivo, como o Alessandro falou, mas pelo menos é um caminho, a gente tem essa compreensão, vamos caminhar, vamos apontar para isso. Então, esse espírito de medo veio com a queda, mas agora o Senhor fez uma obra. Então, eu não quero aceitar esse medo, eu quero aprender a falar Abba Pai, eu quero aprender a falar assim, Paizinho, né?
colocar essa questão, a abrir o meu coração, mas não permitir que esse espírito de medo venha. Porque a Escritura fala que depois Adão veio. E Deus pergunta para ele: quem disse que você estava nu? Ele fala assim: não, o Senhor falou, eu vi que... Quem disse? Olha só, alguém passou a acusar Adão da situação dele. Porque Adão não ouvia isso. Nem na mente dele ele ouvia. Para pensar. Ele não ouvia isso. Ele não ouvia isso. Ele não ouvia condenação. Ouvia da mente dele, não ouvia. Não sabia o que era. Agora a gente tem uma palavra que diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem disse para você que isso não veio de mim? Isso se instaurou em você quando você caiu. Na minha vida, quando eu caí. Mas quem disse isso para mim? Quem está me acusando? Olha só que coisa interessante. Quem está me acusando? Quem está apontando isso contra mim? Então Adão se apresenta diante de Deus. A Escritura diz que o Senhor vai lá, mata um novilho e veste Adão, né, para que ele não ficasse nu. A pergunta é: a Escritura diz que Deus veste ele, mas quem despiu ele? Porque ele estava com folhas de figueira. Eu vi que estava nu, escondi, botei essas folhas de figueira e me apresentei. Deus cobriu ele, mas quem descobriu ele? E isso tem uma relação muito grande com o fato do Senhor Jesus ter morrido nu na cruz. Morreu apresentando as suas vergonhas. Se despiu. Ele se despiu. Ele se despiu para que nós pudéssemos ser vestidos. Né? Então, aqui entra um amor que vale muito mais do que o nosso medo. Aqui entra um governo que vale muito mais que o nosso controle. Né? Aqui entra uma proposta de Deus que vale mais do que tentar segurar o meu mundinho de segurança. Né? Um Adão tem que tirar. Não tem jeito. Eu fico tentando imaginar na cabeça de um homem recém-caído, eu fico só tentando imaginar, porque é o que dá. A vergonha, ele fala assim, ele só conhecia Deus e Eva. E agora, ele fala assim, mas eu tenho que ficar nu. Como é que foi para Adão ficar nu? Porque para Deus vestir ele teve que ficar nu. Como é que ele lidou com essa situação de estar nu diante de Deus? Né? E aí a gente vê Paulo também, e depois João fala isso de uma forma mais bacana ainda, dizendo que se nós, né, andarmos na luz, como ele na luz está, né, a gente tem comunhão uns com os outros. Né? O sangue do Filho dele nos purifica de todo o pecado. Diz que aquele animal foi recém-morto. Então, quando ele foi vestir Adão, ainda existia. Alguns historiadores dizem que ainda estava salpicado de sangue. Estava falando profeticamente, ou seja, ele já estava revestido. Né? Existia algo cobrindo a nudez dele. Né? Aí Paulo fala assim, revestivos de Cristo. Né? Hoje ele não está falando mais de uma roupa assim, mas se ele está falando de revestir, é porque por trás dessa essência tem um revestir. Né? De toda essa compreensão que a gente está compartilhando, de cada um está colocando, né? Ou seja, como é que é esse trabalhar de Deus na nossa vida, né? Como é que de repente é o processo que o Senhor está querendo e não querendo, eu já sou uma outra coisa que estou querendo e não querendo, Alessandro já é uma outra coisa que está querendo e não querendo. Como é que é esse processo, né? Como é que esse medo vai indo e esse amor vai entrando na nossa vida, né? Como é que a gente vai se rendendo a Ele, né? É uma coisa impressionante. Como é que a gente vai confiando menos na gente, mas não é no sentido negativo, né? Porque a Alessandra falou, a gente tem que ter a confiança natural, mas como é que a gente vai confiando menos na gente e mais nele? Ou botando assim, confiando menos nas nossas ideias e confiando mais na proposta dele, vamos colocar dessa forma, né? Que é uma confiança, né? A gente confia menos nas nossas ideias e mais na proposta dele. A gente confia menos nos nossos caminhos e confia mais nos caminhos dele, né? A definição de João Batista é perfeita. A gente vai diminuindo e o Senhor vai crescendo, né? Então, seja na sabedoria, seja no conhecimento,
né? Seja nas experiências espirituais, que Paulo também teve bastante, seja em tudo isso tem que fazer com que eu diminua. É a conclusão que às vezes eu tenho refletido alguns dias. Diminua não no sentido errado, não é autocomiseração, não é isso, não. No sentido certo, no sentido não me diminua, mas no sentido que me coloque na posição que eu tenho que ocupar diante de um grande Deus, né? Porque à medida que eu sei que sou um grande pecador, eu conheço um grande Salvador. À medida que eu sou miserável, eu conheço um Deus muito misericordioso, muito gracioso. À medida que eu julgo rapidamente os outros, à medida que eu vou me conhecendo, como eu sou rápido, como eu me justifico rápido, como eu dou desculpa, como eu faço isso, eu vou conhecendo um Deus que se propôs a assumir tudo isso no meu lugar. Não falou, não discutiu, não berrou, não gritou, não argumentou, só disse: eu tomo o cálice, eu bebo o cálice, eu assumo tudo isso, né? É uma natureza realmente impressionante, né? Eu acho que é uma natureza digna, como a gente fala muitas vezes, às vezes no louvor, né? Não só digno de ser adorado, digno de ser louvado, mas digno realmente da gente ter assim, caramba, é assim que eu gostaria de ser, né? E Ele me fez para ser assim, né? Ele me fez a sua imagem e a sua semelhança, né? Então eu acho bem bacana mesmo essa reflexão que a gente fez hoje. Esse ponto de Adão que você comentou, eu sempre reflito muito, né? Porque assim, um pouco de Eclesiastes, né? Até que você estava falando, estava Tatiana, que o Eclesiastes aqui para tentar achar um versículo específico, mas não está na outra linguagem, não achei, mas enfim. Basicamente, resumindo, é o seguinte: se lê Eclesiastes, você vê uma pessoa de idade, né? Assim, historicamente é o que se diz, Salomão, no fim da idade, já muito experiente, entendendo muito da vida, né? E é uma coisa que eu percebo muito no Velho Testamento é que não se tinha compreensão. Ninguém tinha compreensão. Todos os profetas profetizavam uma porcentagem da compreensão que foi dispensada a nós depois. Paulo comenta isso, né? Que até Moisés não tinha essa compreensão e que ele fala até uma comparação, né? Pô, se o ministério, se Moisés descia com as tábuas, né? E brilhava, o rosto dele brilhava, quanto mais o nosso, né? Paulo faz aquela comparação lá em Hebreus. E eu sempre perguntava isso, ficava assim, poxa, você tem uma criação física, né? Adão, mundo, água, né? Essas coisas, tudo que a gente tem, e você tem um propósito espiritual depois, né? Muito me perguntam assim, perguntava, né? Me pergunto, o propósito, a vez das coisas, né? Eu acho que Salomão, quando ele começa a escrever, ele está pensando nisso, fala, pô, no final das contas chega ao ponto de, só que ele não compreende, ele é rico, mas eu acho que ele não teve a compreensão final da coisa, porque ele não tinha como ter, porque é uma coisa que seria dispensar depois. Mas ele no final fala, é tudo verdade, né? Ele vem no final e fala, uma hora ele fala sobre política, ele fala, pô, você vai botar o rei mais sábio, o rei mais tolo, o menino mais sábio, né? Ele vai dobrar o rei mais tolo. Então o que ele bota? Não tem posição. Tudo que a gente estruturou não tem posição. Aí depois ele fala sobre o trabalho. O que valeu a pena? O trabalho, ele fala, teve um trabalho árduo a vida inteira. O que valeu? Não. Então assim, ele teve uma compreensão de que tudo ia passar, que tem tempo para todas as coisas. Em nenhum momento ele falou você cair em depressão por isso, para você desacreditar da vida, mas ele nunca também falou assim, a tua importância não tem que estar nessas coisas, sabe? E quando a gente fala isso parece um clichê, não tem que estar nessas coisas, mas não é só não estar nos bens. Claro que todo mundo quer viver bem, a questão não é essa, o ponto não é esse. O ponto é que assim, o propósito não é esse. Entendeu? Assim, eu muito perguntava assim, porque a gente quando se conversa, você fica um pouco entusiasta do cristianismo, isso é muito comum. E aí você a gente é levado a ler Paulo e fala, caraca, o cara largou tudo que foi, né? Lê João, pô, cara, E aí você fica pensando, pô, será que toda igreja deveria ser assim? Será que tudo deveria ser assim? E aí você começa nesse ponto. E aí você vê, e aí você contrasta com o Salomão falando que tudo é passageiro. E aí você fica, pô, o cara falou isso, o outro abandonou, será que não deveria abandonar também, fazer, né? E aí você vê assim, que na verdade a vida
foi concedida aos homens. E uma visão que eu tenho, se tiver uma visão diferente, pode até botar sua opinião também, se é claro, é que Deus ele criou uma terra e conferiu ao homem. Por isso que quando o homem fica nu, né, nesse ponto que eu queria chegar, porque Deus confere uma vida física ao homem. Deus cria e fala, esqueceu, vive, faz, é teu, né? Não é como se Deus se eximisse de responsabilidade, mas é como se você tivesse um filho. Se você pudesse escolher assim, pô, eu vou botar meu filho no... Você não tem filho nenhum. Você fala assim, pô, imagina um universo que você não tem filho e um universo depois que você tem filho. E você tem um amor por um filho que você nunca vai escolher o universo sem filho. Isso não passa na tua cabeça. Você imagina, se eu pudesse escolher, eu quero minha vida sem minha filha. Nunca, isso não vai passar na tua cabeça. E eu acho que Deus ele pensou assim, eu vou fazer e vou dar. Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei dos problemas. Mas é um amor que você não mensura, é um amor que você não tem, né? Não tem nada parecido, talvez o pai e filho, mas não é, ainda não é o amor de Deus, né? E aí você vê Adão entregando justamente tudo que Deus conferiu a ele, assim, que já seria o motivo pelo qual para Deus se irar completamente. Pô, eu fiz tudo aqui, tudo, né, vacilou. E aí naquele momento Deus fala assim, tudo bem, vou transcender o teu físico com o meu espiritual. Eu vou transcender, vou te tirar daqui e vou subir contigo, vou subir com todo mundo. E vai ser assim, vai ser para todos. Quando você falou dessa questão de Deus cobrir ele, eu fiquei pensando nesse ponto, porque eu já vinha refletindo e casa um pouco. O Senhor Jesus, quando ele vem, né, você fala muito bem que pô, é uma referência, uma imagem, é uma explicação espiritual mesmo do que já tinha acontecido no físico. E aí você começa a ver todos os profetas, você vai pegando os punhados, todos eles representaram fisicamente algo que Jesus fez espiritualmente depois. E aí eu fico vendo assim, o Senhor ele veio para espiritualmente transcender todos esses erros. Então, na nossa vida, você vai errar, como Adão, sabe? A gente vai ver. Então, assim, o ponto que eu quero dizer é que você falou da comunhão. A gente tem que ter comunhão com todos aqui na igreja e na sociedade, sem ver sua vida normalmente como sua vida é. Porque você nunca pode deixar de ter essa consciência. De assim, cara, eu tô nu, sabe? Eu tô nu mesmo. Por mais conhecimento que eu adquiro, eu tenho que saber que cada vez eu tô mais nu. Eu nunca tô vestido. E que a roupa que está em mim é do Senhor Jesus, sabe? E entender que aquele momento pré-pecado, né, pré-erro de Adão, antes de reconhecer a nudez, é o que eu vivo agora. Eu não vejo, mas é o que eu vivo, sabe? É o que eu tenho que ter em mim, assim, né? E as pessoas à minha volta, elas têm que... o meu papel é mostrar que elas podem ter esse momento também. É difícil você conseguir explicar o cristianismo fora do cristianismo, né? Para uma pessoa de fora do cristianismo. É muito difícil. E não é porque a pessoa não consegue compreender, não é por isso, é porque não é algo... Não dá, assim, o que você sente, o que você tem, que você falou, vaso de barro, com o tesouro que você tem dentro, é uma coisa que você não consegue explicar. A reverência que você tem, mais você erre. É isso que a gente está falando aqui. Não é um pecado em si, o pecado em si todo mundo vai ter. Mas é reverência, sabe? Assim, lá dentro você fala assim, cara, tá errado. Sabe? Quando você escute e dá uma patada. Cara, tá errado. Tá no trabalho, toma atitude de tudo. Por que você tá? E você vê que assim, e você não é melhor que ninguém, mas você vê que muita gente faz e não se sente, entendeu? E aí você vê assim, cara, isso é uma reverência que eu vou criar dentro de mim. Eu preciso ter mais reverência. Eu preciso entender, eu preciso ter mais. Por que quando eu estou num lugar, eu vejo alguma coisa, sei lá, faço alguma situação, aí eu, caraca, eu não posso fazer isso, eu vou errar, sei lá, não posso mentir aqui, pô, cara, tem que dar meu jeito. E em outros momentos a gente vai lá e fala evidência, né? Então assim, é por isso que o conhecimento, quanto mais ele é adquirido, você tem que ter mais reverência. Você vai ter mais momentos de reverência. E quando você olha de fora, pensa que, pô, isso vai te levar a uma paranoia. Você vai pirar, pô, você vai ficar super... Assim, Deus não se importou em ver Adão nu. Cara, na boa, eu duvido, vai botar 1 milhão de pessoas e 1 milhão vai fazer igual. Você bota tudo direitinho, faz tudo direitinho, tu chega lá, teu filho quebrou tudo. Ninguém vai falar assim, não, peraí. Tipo, quebrou tudo, ele tem um corte no braço. Pequenininho, pô, tu vai descascar em cima dele primeiro. Ninguém vai lá vestir. Pô, a solução de Deus ali é uma solução que, pô, é incompatível com a gente. Pô, fez tudo, o cara vai lá e errou. E olha que ele estragou tudo Estragou mesmo, tudo. né? Não, na terra, tudo. Assim. E a reação de Deus poderia ser qualquer uma. Matar, poderia. Por que não? Poderia fazer o que quisesse. Sim, ele deu, né? Poderia matar, poderia amaldiçoar, poderia fazer o que fosse. Né? Trocar. Oi? Trocar, fazer o que fosse, sabe? Ele foi lá, ó. E isso diz muito pra mim. Se foi assim com Adão, diz muito do caráter de Deus. Não diz nada do meu. Diz muito do de Deus, né? Então, assim, por que quando eu erro, não que a gente esteja deliberado para errar, não é isso, mas quando eu erro, por que eu me sinto tão distante? Se é ele que se aproxima.
Entendeu? Não sou eu que me afasto. É ele que se aproxima. Eu já estou afastado. Eu sempre estive, nunca estive perto. É ele que se aproxima, eu não consigo me afastar. Paulo fala isso, né? Nada pode me separar do meu. Assim, não dá. São correntes, não são laços que nos prendem. Não é isso que a Escritura fala? Você não consegue sair. Né? E acho que a conversão, o arrependimento, ela vem desse entendimento de que não é uma liberdade para você fazer o que você, não é uma libertinagem, não é isso. É uma reverência. Sim, eu posso errar, fazer o que for. Não porque eu quero, porque a gente está falando, até o seu Cláudio falou que eu passo a mesma coisa, faço a mesma coisa. O Paulo passou, o mal que não quero, esse faço, o bem que quero, esse não faço. Sim. Cara, entendeu? Cara, eu tô aqui em laço de amor com Deus. Não tem, não vou, nada me separa. Né? Eu acho que nada do que ele escreveu para os outros. Né? Acho que tudo que ele escreveu porque estava passando. O cara numa prisão não vai ficar pensando, o que o fulano está pensando? Vou escrever. O cara fala o que está, sabe, muito dentro do coração dele. Então, você vê Deus saindo do físico, transcendendo para o espiritual, Jesus refletindo o sano dele. Muito legal você colocou a questão do Jesus refletia o sano de Deus e realmente, em todo momento ele foi tudo que a gente foi, né? Assim, ele se fez tudo no nosso lugar. E assim, muito compreensível, né? Muito compreensível. Muito compreensível. E a gente ficou, acho que ouvir a respeito desse amor, né? Ouvir a respeito desse amor, testemunhar esse amor todos os dias na nossa vida é de fato um processo de desenvolver a nossa salvação, né? Porque a mudança não é assim, né? Eu já vi muito isso, a mudança não é, você não faz isso, você não faz aquilo. Não é. Essa não é uma mudança, essa é uma tirania, né? A mudança é quando você é conquistado, né? É quando Deus conquista. Até o próprio Efraim, Manassés, agora não lembro qual dos dois, da tribo fala isso, porque eu era como um boi selvagem, né? Rebelde, né? Mas o Senhor me prendendo nas minhas narinas e me trouxe e me amansou. Então assim, esse processo de aprendizado, de amansar, né? Ou seja, é como de fato toda essa rebeldia que tem na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, de se irritar e tudo, né? Sexta-feira eu estava voltando do trabalho, 1 milhão de coisas, uma pressão louca e tal. Eu sei que o taxista, cara, ele errou o caminho. Eu tinha um compromisso, rapaz, como o taxista ouviu, sabe? Falei muito, seu Cláudio. Falei mais do que deveria falar, sabe? Aí no final eu falei assim, rapaz, você me perdoa. O taxista. E agora, como é que eu vou falar, seu Cláudio, pro taxista que eu sou cristão? Fiquei pensando assim, não tem como eu falar pro cara que eu sou cristão agora, né? Eu já tinha me tornado caldo com ele, né? Aí o cara começou a falar o que ele fazia para ficar mais tranquilo e tal, começou a me dar uma ideia. Ele começou a me dar uma ideia. Né? Pô, eu era muito assim, falador ele, né? Eu era muito assim e tal, começou a trocar uma ideia e tudo. E aí eu falei assim, cara, é o tamanho da nossa fragilidade, né? A gente fica um pouquinho pressionado, a gente é igual uma panela de pressão, nossa paz vai embora, sabe? Eu fiquei pensando assim, que pressão o Senhor Jesus não devia estar sofrendo quando ele suou gota de sangue no Monte das Oliveiras para entrar naquela cruz, cara. Que tipo de pressão? Tava pressão assim, pressão em casa, pressão trabalhando isso aqui, aquilo para mim, eu já, tu também errou o caminho, que merda, não viu, tá? Comecei a falar, cara, pra caraca, essa Cláudio, sabe? Aí depois eu olhei e falei assim, caraca, maluco, tipo assim, me vi na minha filha de 4 anos, que necessidade nenhuma. Tá bom que o cara errou, vou atrasar, então, mas aqui. Tipo assim, sabe? Real mesmo. Tinha alguém morrendo? Tinha alguém, entendeu? Assim, tentando fazer uma autocrítica da situação, não tinha. Vaidade, opção de coisa, né? E tal, querer não lidar com as coisas, não aceitar as coisas como elas são e querer que as coisas sejam como eu quero que seja, sabe? Todo esse processo ali estourou e eu vi. Na minha vida eu falei assim, caramba, meu Senhor, com toda aquela pressão sobre os ombros, com tudo aquilo, suando gota de sangue, orando ao Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo seja, aquilo é pressão, aquilo é ponto de estresse máximo, sabe? Botando o pecado do mundo todo nos ombros dele, todas as doenças no mundo dele, toda a enfermidade do mundo todo, subindo ali o inferno todo,
sabe, lutando contra ele. Diz que o Pilatos tentava falar, é Barrabás, ali o povo gritava alto, mas muito alto, crucifica-o, crucifica-o. Aquela voz, sabe, que não é só a voz humana, é a voz do inferno, sabe? Mas certamente ele tinha sua parcela humana que lutava com ele, né? Lutava. Assim, ele tinha consciência que os homens estavam sendo influenciados por outro tipo de coisa. É. Aquilo motivava ele, mas eu tenho certeza que humanamente ele olhava, não é possível que em nenhum momento o coração dele ainda quisesse ter tanto uma que ele orou, né? nervosismo, Se for possível, passa de mim. Senão ele não orava, né? Assim, porque eu acho que ele sempre foi sincero, Senhor, né? Se ele falava, não, manda que eu vou. Tá não, tranquilão. Tá tranquilão. Não foi assim. Existia uma negação, existia uma luta interna a ponto de sudorese de sua gota de sangue, mesmo de conflito, de angústia interna, cara. Medo? De medo, de dor, de tudo aquilo. E assim, aquilo é pressão. Aquilo não tinha condição de passar. O que ele me deu condição de passar? É ter um dia muito difícil, depois de voltar para casa e o cara errar o caminho. E já não conseguiu. Eu olho para mim, é essa consciência, sabe? Aí minha mulher também ligou e tal, eu acabei me irritando com ela. Eu cheguei depois, sentei lá na festa. Falei para ela, pô, me desculpa e tal. Ela, pô, não tinha necessidade, cara. Você acha que eu quero ser assim? Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim, eu não quero me irritar com o taxista, eu não quero me irritar com você, eu não quero explodir por uma coisa assim só porque eu estou recebendo uma pressão. Realmente, de fato, naquela semana foi difícil, mais de 20 pessoas mandaram embora, gente de 15, 20 anos na empresa, uma reestruturação muito grande, cobrança, resultado, sabe? Mas o que é isso? Sabe? Assim, de fato, eu sei que para mim, pessoalmente, aquilo era muito, mas quando eu saio e olho do meu mundinho, eu olho o meu mundinho, dá vergonha, porque eu falo assim, caramba, sabe, tá minha esposa que ama, tá o taxista que estava ali trabalhando, desempenhando a função dele. Que ele queria errar o caminho, né? Até parece que ele queria assim, vou errar o caminho, sair aqui para errar o caminho, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, caramba, eu não sou livre ainda, sabe? Eu sei que o Senhor me libertou de alguns aspectos, né? Mas eu fico pensando assim, deve ser muito bom, Sr. Cláudio, ser verdadeiramente livre. Deve ser muito bom. Sabe, aquela pessoa fala assim, caraca, eu sou livre, não um livre de ser melhor, um livre simplesmente de ser livre, só em Cristo. Sabe, um tesouro que às vezes vale mais do que qualquer riqueza. Sabe, eu conheço gente, hoje eu tenho mais essa concepção do que nunca, eu conheço gente rica, cara, o cara não dorme, o cara tem mais problema que eu, problema com a mulher, com os filhos, com isso, aquilo, a vida do cara às vezes é mais inferno. De repente ele só não tem aquele problema de querer pagar uma conta e não ter dinheiro. É só esse problema que de repente ele não tem. Mas o resto, mano, a gente olha às vezes até com uma certa admiração, né? Mas quando tu olha na natureza, na angústia, sabe, na preocupação, né? A gente, caraca, você olha assim, cara, não tem nada diferente. Olha assim, tu fala assim, cara, é por isso mesmo, né? Às vezes tu fala assim, cara, Senhor, só o Senhor mesmo, sabe? Aí dá esse constrangimento, que, pô, tem que pedir desculpa à minha mulher, quer dizer, tu tem que se ver, aí tu vai ouvir um pouco e tal, mas esse ouvir um pouco é bom, aí você olha também essa condição, dá uma descida, né? E tal, ouvir um cara me dando um conselho, né? Cara, que assim, a princípio nada a ver, mas o que era importante ali não era nada a ver, sabe? Era eu falar assim, cara, ele está falando, tem que ouvir, entendeu? Então esses aspectos simples, assim, não vou cortar ele, vou deixar ele falar, né? Ele não era uma pessoa cristã, não estava me dando um conselho de sabedoria bíblica e tal, mas é como Deus falou assim, será que você se acha tão arrogante que você não pode ficar quieto e deixar o cara falar? Ele deu o que tinha para oferecer. Ele deu ainda, e detalhe, ele deu mais, porque ele me deu a paciência, ele não foi indiferente comigo, ele não ficou chateado, talvez eu ficaria. Ele falou assim, não, imagino, já passei por isso que o senhor está passando também e tal, é muito difícil e tal, pô, posso dar um conselho no que nem me trouxe? Aí, cara, Deus vai te quebrando, vai falando assim, agora, rapaz, deixa o cara falar, entendeu? Deixa ele falar. Tu pode até achar que isso e tal, que ele não tem, que você tem um conselho melhor, mas não funcionou nada, você estourou. Bons outros conselhos. Então, Rafael, fica um pouco quieto agora, deixa o cara falar, deixa ele, olha só como ele agiu contigo, né? Ficou meu amigo. No final a gente terminou batendo um papo legal, terminou como um amigo lá no final e tal, não sei o que, ele me deixou e tudo e tal, e eu entrei naquela festa do colega ali, que era o aniversário de um colega, entrei refletindo, sabe? Então assim, se o cristianismo ele não for prático, se não for para que eu
diminua, né? Para que eu me veja menor do que o meu irmão, para que ele cresça de fato. Então ele se tornou uma religião, e a religião não faz nada, ela não faz nada, ela é a folha de figueira. A religião é a folha de figueira, ela tenta plantar nudez sem efeito nenhum, não tem efeito nenhum. Eu vou repetir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não tem efeito, não tem efeito. Eu cobri a minha nudez, eu cobri essa consciência que me acusa, eu fui no culto, eu não faltei aquilo, eu fiz aquilo, papapá. Eu cobri essa nudez, eu dei uma cobertura legal. Não que a gente não deva fazer essas coisas, elas são lícitas, mas elas só são lícitas se em Cristo. Se não for o cordeiro, se não for a pele, se não for o sangue salpicado, se não for a consciência que existe um novo e vivo caminho, é o sangue de Jesus Cristo, é a pessoa dele, é a obra dele, o que ele fez. Se não for isso, é uma religião solta, é folha de figueira, foi amaldiçoada pelo Senhor, não gera fruto, não traz nada para o homem, né? Então acho que é essa mesmo, é a gente se despedir disso, né? E deixar que o Senhor mesmo cubra a gente, né? Acho que é a reflexão que todos nós compartilhamos, né? Senhor, obrigado pelos momentos aqui que compartilhamos a Tua Palavra. Toda segunda, Pai, é um momento de fortalecer nosso espírito, entender realmente Teus propósitos, Pai, entender realmente coisas bem específicas da nossa vida, Senhor. Aqui a gente realmente percebe o quanto a gente, achando que está perto, está longe, o quanto que precisa melhorar, Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir nessa melhora, Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade com a gente para mostrar o caminho correto, os pontos de arrependimento, sabe, Pai? Porque nós entendemos que, além do propósito principal, que é a salvação da nossa alma, nós temos um papel com as pessoas aqui na Terra. Nós temos um papel aqui, Senhor, de comunhão, Pai, de benfeitoria, Pai. Ajuda-nos a sermos de fato como o Senhor foi, manso, humilde de coração, Senhor. Muitas das vezes nós não somos. Muitas vezes não somos nem mesmo obedientes nas coisas mais rudimentares, Senhor. Nem nisso a gente consegue ser fiel. Mas o Senhor permanece fiel, Senhor. Mesmo quando a gente se afasta, o Senhor sempre se aproxima. E eu te agradeço por isso, porque o Teu amor, ele de fato, Pai, ele permanece, ele perdura para sempre. Obrigado por ter se colocado no nosso lugar, por ter assumido o nosso erro, Pai, e por oferecer-nos um tão grande dom que é a salvação da nossa alma, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que nos permite viver, Pai. Pai, que o Senhor nos conduza em segurança, Senhor. Vivemos tempos difíceis aqui na cidade, queremos chegar em casa, continuar com a nossa família, Senhor, com nossos planos, Senhor, mas que a gente venha encontrar os Teus, Senhor. Que a nossa casa venha, Pai, encontrar o Senhor também, Pai, onde a gente esteja. E que, Pai, que nós possamos ter a oportunidade de encontrar o Senhor nos nossos momentos individuais, durante a semana, lendo, pensando, refletindo, orando, ouvindo uma música, o que quer que seja, Senhor. A gente vem encontrar um pouquinho da Tua sabedoria, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado conosco, muito obrigado pela dispensação do Teu Espírito, Pai. Muito obrigado. Amém.